O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que o ex-ministro da Saúde e atual deputado, Eduardo Pazuello, seja investigado por mortes causadas por falta de oxigênio. É uma dura notícia de se lembrar, mas extremamente necessária. A informação quem nos traz é a nossa Sofia Labanca. Sofia, vamos lá. Esse é um assunto que precisa ser enfrentado diretamente para que nunca mais aconteça. Exatamente, Ana. O que acontece é que o Gilmar Mendes determinou, né, que o Pazuello seja investigado por 31 mortes que aconteceram aí nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, por falta de oxigênio lá no Amazonas, né? Lembrando aqui que o Gilmar Mendes, ele é o responsável no STF pelos inquéritos que apuram a responsabilidade do Bolsonaro, do Pazuello e companhia pela má gestão da pandemia, né? Então, depende do Gilmar Mendes para essas coisas irem para frente. Esse assunto da falta de oxigênio lá em Manaus, né, principalmente, mas no Amazonas como um todo, é uma coisa que já foi discutida na CPI da pandemia e que acabou ficando bem feio para o Pazuello, né? Um trecho que, assim, deixa bem claro isso e que talvez fosse bom ser lembrado nessa investigação aí do Pazuello é que o Pazuello, durante a CPI, estava tratando a falta de oxigênio como algo que se resumiu a 3 dias. E daí o senador do Amazonas pelo MDB, o Eduardo Braga, deu uma surtada lá para lembrar ele que não foram só 3 dias. Então, se não foram só 3 dias, talvez não sejam só 31 mortes, né? Mas enfim, vamos ver esse trecho. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que reconhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. No dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. O senhor sabe quando foi o pico das mortes no mês de janeiro no Amazonas? O senhor sabe como ministro? As mortes para oxigênio foi de 14 para 15. Não, ministro, desculpe. Nós tivemos pico de morte de oxigênio no Amazonas, inclusive no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25. O da Venezuela chegou antes. Chegou no dia 20. E antes nós ficávamos dependendo da ajuda do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo, do Tiriripa. Esses é que ajudaram a gente. Ministro, pelo amor de Deus, vamos deixar claro a responsabilidade do governo do Estado, da Prefeitura e do governo federal, porque amazonenses morreram, brasileiros morreram. E vamos parar de ficar dizendo que foram 3 dias de falta de oxigênio. Olha quem tá aí. Então, Ana, e isso a hora que eu li, né, que a investigação seria por 31 mortes no dia 14 e 15, eu não consigo deixar de fazer a conexão com essa cena aí da CPI da Covid. Porque na prática você vê que tá meio que corroborando o discurso do Pazuello, né? E que já na época da CPI tinha ficado bem claro que não é necessariamente o que realmente aconteceu. E, enfim, outra coisa que... mas aí isso está sendo levado em consideração e é algo que apareceu na CPI, que é o Pazuello, ele se apegou muito ao discurso de que
ele não sabia que ia faltar, ele não tinha como prever isso aí. E, de novo, já lá na época da CPI, jogaram na cara dele a informação de que sim, ele sabia sim que aquilo poderia acontecer com antecedência, né, que ia faltar oxigênio. Daí a gente pode ir para mais uma cena da CPI. Vamos lá. Tem um documento aqui que me chegou às mãos. Um deputado federal pediu uma informação ao Ministério da Saúde. Esse documento, o Ministério da Saúde responde da seguinte forma: no dia 7 à noite, o senhor recebeu um telefonema do secretário Marcelo Campelo, lhe avisando que ia faltar oxigênio em Manaus. E está aqui, não, isso é uma resposta dada pelo Ministério da Saúde, não sou eu que estou falando. Eu tenho um documento aqui, eu vou lhe passar as mãos e para os seus advogados. Então, dizendo, faltar a verdade e tentar tangenciar as conversas, as perguntas, não será bom para ninguém, nem para esta CPI e nem para Vossa Excelência, que tem uma carreira brilhante dentro da formação sua. Essa última afirmação aí eu discordo, mas enfim. Também aí é bom, né, que no decorrer dessa investigação isso fique bem claro. O próprio Ministério da Saúde deixou claro que, sim, eles tinham com antecedência a informação de que iria faltar oxigênio. E, de fato, faltou. E esperamos que haja responsabilização por isso. Tentar dizer isso assim de forma reta, assim. Há um desejo, eu imagino, né, de que eu entendo até que seja meio natural, da gente querer fingir que nada disso aconteceu, porque foi um grande evento traumático coletivo, né, para além dos traumas individuais. Nessa pandemia, especialmente no Brasil, com a má gestão e o genocídio promovido pelo nosso, então, governo. Então, há um movimento que eu imagino que seja de alguma forma normal no sentido de que acontece, não de que a gente deva normalizá-lo e aceitá-lo como correto, que é de tentar, não quero pensar nisso mais. Mas vocês conseguem entender que todo mundo que passou por isso jamais vai esquecer? Vocês conseguem imaginar o que são as famílias dessas pessoas em Manaus, no Amazonas, morrendo porque faltou oxigênio, porque o governo sabia, porque o ministro da Saúde, o então ministro da Saúde, sabia que ia faltar oxigênio, nada fez, e como bem lembrou nosso chat aqui, a ex-mulher dele andou dizendo que ele estava fazendo festa enquanto estava faltando oxigênio em Manaus, e o presidente dizendo que não era nada, imitando gente sem ar e tudo aquilo que a gente viu naquela época. Então essas coisas não devem ser esquecidas, porque essas ações foram ações que resultaram direta e indiretamente na morte de muitas pessoas. E se não dá para trazê-las de volta, pelo menos que as famílias todas, a minha inclusive, tenham justiça pelo que foi feito com a condução da pandemia nesse país. Então, espero sim que Pazuello, vocês me desculpem, mas aí o sangue ferve mesmo. Eu espero que Pazuello se dê muito mal e responda legalmente, judicialmente, pela sua condução do Ministério da Saúde durante a pandemia. Eles brincaram com a vida das pessoas, né? Tiraram sarro, acharam graça e agora tem que achar a justiça, né? Perfeito, eu não tenho nada a adicionar. E, de novo, assim, eu sei que é um assunto difícil, que a gente não quer tratar, mas pensando em todo mundo que passou por isso, a gente não vai esquecer, não. Nunca. Viu, seu Pazuello? Viu, seu Pazuello? Vamos lá. Chat, a gente volta em instantes. Não vou embora. Não vou embora. Eu sempre canto isso, né?